Oi, está começando o 40º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Em 13 de abril de 1901, nascia Jacques Lacan. Para comemorar os 120 anos de uma das maiores referências da psicanálise, Laéria Fontinelli e Marco Antônio Coutinho Jorge discorrem aqui, na Rádio Companhia, sobre o papel de Lacan no campo psicanalítico, além de refletirem os conceitos e as ideias centrais desse seguidor que mais contribuiu e deu continuidade à obra de Freud. O bate-papo fez parte do Zahar Psi, segmentação de psicanálise da editora Zahar, responsável pela publicação da obra de Lacan no Brasil. Acesse a Rádio Companhia em seu tocador de podcasts favorito e acompanhe entrevistas, debates e clubes de leitura do Grupo Companhia das Letras. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto para compras no site da editora. Bom, e antes de mais nada, eu tenho uma notícia para contar para vocês. Nessa semana que passou, a gente chegou aqui no 451 MHz a marca de 451 mil downloads. É isso aí, desde o lançamento em julho de 2019, já são 451 mil downloads diretamente nos seus ouvidos. Então eu queria agradecer a você e a todos os ouvintes que nos ajudaram a chegar nessa marca. Bom, agora a gente vai entrar no tema do nosso programa de hoje. Esse episódio é uma homenagem ao professor Alfredo Bozzi, que morreu no último dia 7 de abril, aos 84 anos, e foi um dos maiores críticos da literatura brasileira. Foi um grande intérprete do Brasil, além de ser um humanista e um militante político, ecológico, um pacifista de modo geral. Quem também teve a oportunidade de estar em sala de aula com o professor Alfredo Bozzi, conta que ele foi um professor extraordinário. Então, para falar sobre o Bozzi, a gente convidou aqui o Augusto Massi, que além de ter sido aluno dele, foi muito marcado em toda a sua trajetória intelectual pela obra, pela influência e pelas conversas do Bozzi, e também acabou se tornando um grande amigo dele. Ele tinha muito bom humor, então às vezes ele soltava umas farpas na aula, uma provocação, e a gente mudava, então olhava para ele e via que ele estava discretamente rindo, porque ele sabia o efeito daquilo. Ele tinha um domínio, né? As modulações da aula. Não era uma aula em nenhum momento monótona, né? É uma aula muito viva e com muitas mudanças de tom. Isso estava muito presente numa aula cotidiana. O Augusto Massi é professor de literatura na USP. Além disso, também é editor. Ele foi o diretor da histórica editora Kozak Naif. E hoje em dia continua organizando edições em diversas editoras. E ele falou um pouquinho para a gente também sobre alguns projetos que vêm por aí. Bom, então vamos lá para a entrevista com Augusto Massi. Bom, a gente está aqui então com o grande crítico literário, editor, poeta, enfim, um intelectual que atua em diversas frentes, que é o Augusto Massi. Seja bem-vindo, Augusto, ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui. Muito bom a gente ter conseguido marcar esse papo, né? Apesar da circunstância, a gente está dedicando esse programa ao grande crítico literário brasileiro Alfredo Bozzi, que morreu agora no mês de abril de 2021. Ele foi um grande professor seu, talvez? Sem dúvida. Como que você define essa relação aí? Na verdade, o Bozzi esteve presente sempre como professor, na graduação, na pós. Eu fui doutorando dele, esteve na banca do meu concurso de ingresso para dar aula de literatura brasileira. A gente se tornou daí colegas de departamento. Mas eu diria que tudo isso se deve, em parte, a esse acompanhamento que vem desde ali o começo dos anos 80 até o final da vida dele. A gente sempre se frequentou bastante, teve sempre muito diálogo. É uma pessoa, para além do intelectual, para além do professor, tinha uma dimensão assim, afetiva. Então ele teve realmente um peso na minha formação decisivo. Fui aluno dele várias vezes na graduação.
Eu fiz um dos cursos que a gente entrava na faculdade, que era Literatura Brasileira 1, que era dedicado à colônia. Curso que ele deu vários anos até se transformar no livro famoso, O Dialética da Colonização. Também fiz um grande curso em 83, na graduação, um curso sobre poesia brasileira moderna. E eu lembro até hoje de uma passagem que o Bose, vamos dizer, propôs para a gente, assim, percorrer de Mário de Andrade, Jorge de Lima, Cecília Meirelles, Drummond. E numa aula que ele estava dando sobre a Cecília Meirelles, sobre o Romanceiro da Inconfidência, estava ali todo mundo concentrado, ele lendo o poema. De repente houve um silêncio, parou, todo mundo levantou a cabeça, assim, deixou o poema de lado, olhou para o professor. E o Bose tinha feito uma pausa, ele falou, vocês me desculpem. Ele estava chorando, falou assim, toda vez que eu leio esse poema, eu me comovo, eu vou retomar a leitura e tal. Então isso dava uma dimensão para a gente, aluno, querendo ser poeta, querendo ser crítico de poesia. Aquilo me marcou profundamente no sentido de que havia ali uma ligação muito profunda com a palavra poética, né? Esse lado foi o primeiro lado que me chamou a atenção, que depois tinha o aspecto da erudição, de um domínio de repertório assim, fantástico. Ele, como professor, era capaz de estar dando uma aula sobre colônia, alguém fazer uma pergunta sobre Sérgio Buarque, sobre Gilberto Freire, ou às vezes até de sociólogos estrangeiros, né, vamos dizer, internacionais, como Max Weber. E o Bose, de repente, pegava aquela pergunta, dava uma longa volta, era capaz de falar assim, improvisando, parecia que estava falando normalmente, que ele tinha preparado aquela aula, e ele de repente voltava e retomava o tema da colônia dentro do prazo, dentro do horário. Isso é muito impressionante, a qualidade. As aulas eram preparadas por escrito, mas elas realmente eram faladas, tinham um grau de oralidade, e isso até como mais tarde, quando eu cheguei a fazer algumas entrevistas com o Bose, para a Folha de São Paulo, para Novos Estudos Sebrap, ele também respondia oralmente, mas parecia por escrito. Ele tinha essa coisa, a fala dele era um texto, era ensaística, vamos dizer assim, né? Tinha frase muito estruturada, isso. Vamos dizer, ao mesmo tempo, sem afetação, essa erudição era muito cheio de algumas mediações que ele fazia. Ele falava, certamente vocês já leram isso, eu vou comentar, não é novidade, mas meu trabalho como professor é repetir. Quer dizer, no centro de toda a atividade dele como crítico, historiador, o que você encontra é uma preocupação de dar aulas no primeiro ano, para as primeiras turmas, não é? Quer dizer, traduzir coisas dificílimas, como você falar do padre Antônio Vieira, de Gregório de Matos, dos primeiros cronistas, da cultura indígena, falar de um modo claro coisas que para um aluno que está entrando no primeiro ano, aquilo é um mundo que se abria. Acho que vem de uma tradição fundada pelo Antônio Cândido, que foi moldada pelos professores franceses, né? Um Roger Bastide, Mauguet, Lévi-Strauss. Então, é um tipo de aula em que o professor conseguia realmente ter esse controle da turma. Todo mundo ficava quieto, prestando atenção, você podia... Você sentiu o silêncio da concentração de todo mundo, ninguém querendo perder nada. E no final, ainda recebia as pessoas, né? Ele é produto de uma geração que vem dos anos ali da década de 60, muito preparada, muito sofisticada. Curioso é que o Bose começou muito cedo. Ele dava aula de italiano primeiro, o Bose, ele entrou pelo italiano. E nos anos 70 ele passa para a brasileira. Ele deu aula para o Zé Miguel Wisnik, Alcides Vilaça. É uma turma que manteve essa tradição. Você dá aula sem ler. E vamos sublinhar aqui que são gerações formadas na universidade pública também, né? São investimentos públicos. Quer dizer, isso é uma questão importantíssima. O Bose sempre atuou como servidor público mesmo, né? Na universidade. Muito bem lembrado, porque o Bose é fruto de uma democratização da universidade. Né? Um filho de imigrante, vamos dizer, pais italianos, pessoas, vamos dizer, que tinham cultura, mas muitas dificuldades. Ele, a esposa dele, a Ecleia, todos, vamos dizer, tiveram uma oportunidade através da USP num período de democratização, de muita, vamos dizer, abertura de uma universidade viva, pouco burocrática, né? Uma coisa que me veio à cabeça também quando você estava falando é dessa coisa que é muito bonita que acontece na Faculdade de Letras. É assim, entra uma massa muito grande, né?
Mas são nesses cursos introdutórios de primeiro ano que eu vi pessoas, por exemplo, se apaixonarem pela poesia. O cara entrava querendo ser professor de inglês e você, de repente, percebia que ele estava lendo Murilo Mendes, lendo a grande poesia brasileira do século XX. Essa presença dele certamente foi decisiva para muita gente, né? Você vê que todo mundo hoje fala bastante do papel do professor, da importância da educação. Tem uma coisa humilde na profissão de professor, né? E eu acho que o Bose, vamos dizer, a particularidade dele, dá uma singularidade à atuação dele como intelectual, que era não só se dispor a dar essas aulas para os primeiros anos, que são turmas enormes, mas ele preparou algumas coisas. Eu vi a repercussão na morte dele, por exemplo, História Concisa da Literatura Brasileira. É um livro que todo mundo lê no ginásio, todo mundo lê no colegial, todo mundo lê para entrar na faculdade, lê durante a faculdade. Então é um livro que ele escreveu aos 34 anos. É uma coisa que pouca gente se dá conta, porque ele tinha sempre um ar de uma pessoa séria, um homem erudito, culto. Você pensa, bom, aquilo é o resultado de anos de leitura, mas ele tinha 34 anos. É um livro que passa pela formação de todo mundo, mas tem grandes análises feitas sobre os autores individualmente. Então, quer dizer, na melhor tradição, novamente, do Antônio Cândido, com formação da literatura brasileira, publicado no final, né, dos anos 50, o do Bose vem depois, atualizando certos debates, mas ele não fez só isso. Ele fez um livrinho chamado Reflexões sobre a Arte, publicado pela Ática, que é um manual de estética. Ele depois reuniu vários desses alunos deles da graduação que se tornaram colegas de departamento e fez um livro também pela Ática chamado Leituras de Poesia. Está lá o Murilo Marcondes de Moura, a filha do Bose, a Viviana Bose, Fábio de Souza Andrade. Tem muitas pessoas ali fazendo análise de textos visando um professor em sala de aula, como que ele deveria ler os vários repertórios, as várias abordagens críticas, não é? E agora, no final da vida dele, ele publicou um livrinho que também é precioso, que é sobre Leonardo da Vinci. Saiu pela EDUSP, Arte e Conhecimento em Leonardo da Vinci. E foi o último trabalho dele, mas você vê que o Leonardo e o Renascimento está lá no começo, não é? Quando ele foi, em 1961, 62, ele ficou estudando na Itália, em Florença, e aí ele entra em contato, vamos dizer, com o que vai marcar muito o panorama realmente para ele. É quase como uma estação italiana, uma temporada italiana, que ele começa a ter contato com um pensador como Giambattista Vico, um pensador político, vamos dizer, ligado à história, mas que a poesia está no centro. Depois, o Benedetto Croce, então, que é a marca, vamos dizer, do Bose, no sentido de entender a poesia como uma forma de expressão. Mais tarde, o Antônio Gramsci, que ele foi um dos introdutores do pensamento. Quer dizer, essa temporada, ele como jovem professor, começando a carreira dele, é muito impressionante porque ele deixou uma tese, o Itinerário da Narrativa Pirandeliana, sobre Pirandello, uma outra, que é de livre docência, Mito e Poesia em Leopardi. Nenhuma das duas teses foram publicadas. Quer dizer, ele tem uma obra vastíssima e ele deixou... O primeiro, sobre Pirandello, foi escrito em italiano. E ele falava que o sonho dele, mais tarde, era aproveitar esse texto, traduzir para o português e que ele prefaciasse uma antologia dos contos do Pirandello. A gente não conseguiu realizar isso na COSAC e na IFE totalmente, mas em parte a gente conseguiu publicando um dos romances do Pirandello, que teve prefácio dele na coleção Prosa do Mundo. Nenhum, 100 mil, né? Isso, nenhum, 100 mil, né? É uma das novelas que ele analisa, então, nessa tese italiana. Entre outras coisas, ele dá muita atenção ao conjunto ali da obra, né? Ele faz realmente aí um itinerário, né? Ele pega os textos que são novelas, romances, os contos. Essa marca italiana permanece nele, mesmo depois, quando ele muda para a literatura brasileira. Augusto, essa questão da aula como, assim, quase uma forma artística, né? Que foi uma coisa muito do século XX, esses professores que você falou da USP, da Missão Francesa, o Lévi-Strauss, né? As aulas dele são, desculpe o trocadilho, mitológicas, né? O Bose parece que ele tinha um hábito de dar aulas de olhos fechados, não só que ele não lia, mas que ele falava de olhos fechados. É verdade isso? Quer dizer, a gente acaba criando uma coisa um pouco assim que vai mitificando o professor e tal. O Bose dava aula sentado. Ele não olhava diretamente a turma.
pelo menos no período que eu fui aluno, daí para frente, não é? Mas ele costumava falar num tom realmente muito, vamos dizer que era audível lá no fundo, tinha um controle de voz, mas eu achava interessante que não era que era uma coisa de visionário, uma coisa quase dessa do poeta que está de olhos fechados, se concentrando. Tirésias. Né? Eu acho que ele tinha uma coisa até, vamos dizer, de uma certa ironia às vezes. Ele tinha muito bom humor. Então, às vezes, ele soltava umas farpas na aula, uma provocação, e a gente mudava, então, olhava para ele e via que ele estava discretamente rindo, porque ele sabia o efeito daquilo. Ele tinha um domínio, né? As modulações da aula. Não era uma aula em nenhum momento monótona, né? É uma aula muito viva e com muitas mudanças de tom. Isso estava muito presente numa aula cotidiana. Que maravilha isso, porque a sala de aula hoje é um ambiente de campo de batalha, né, ideológico, inclusive apropriado por gente que não deveria estar dentro da sala de aula, né? Deu para ver agora, na morte dele, quantos alunos deram testemunhos, assim, dessa presença, assim, incrível, né? Ele tinha várias militâncias, na verdade, né? E um aspecto interessante é a militância ecológica, né, da qual ele foi uma espécie de pioneiro no Brasil. Ele trouxe pautas antinucleares, por exemplo. Ele e a Ecleia, que era a mulher dele, a favor da agricultura orgânica, de você morar num lugar menos hostil. O que você lembra dessa parte, dessa militância ecológica dele? Olha, eu lembro, às vezes até, eu às vezes queria vê-lo, conversar, marcar um encontro. Eu já aluno da pós, ele morava nessa época numa casa em Cotia, em que eles tinham um jardim, uma horta que a Ecleia tinha plantado, tinha um riozinho no fundo da casa, uma casa com toda essa militância embutida ali. Vivenciavam também uma relação com a terra, com a natureza. Às vezes ele recusava, falava, olha, Augusto, eu não vou poder me encontrar com você, porque tem uma reunião para que não se construa tais e tais coisas aqui proximamente. Os anos 80, ele escreveu textos sobre a ecologia, a economia. Eu lembro que essa era uma faceta muito assim de vanguarda para a época, que ele e a Ecleia, vamos dizer, tinham, e que isso passou para toda a família. É uma questão hoje urgente e atualíssima, quando ele já antevia. Então isso eu acho que é uma pergunta interessante no sentido de que, quando a gente pensa na erudição, a erudição está voltada para o passado. E eu acho muito proveitoso a gente poder também colocar essa faceta do Alfredo Bossi, no sentido de que ela indica uma questão vital, contemporânea, de vida mesmo, dos problemas que a sociedade tem que resolver. E que eles não estão separados, vamos dizer, da literatura. Isso aparece em ensaios famosos dele, como Céu e Inferno, ele falando do Graciliano e do Guimarães Rosa. Então, acho que o Bossi era movido um pouco por essa pulsão também, de poder conhecer as plantas, vamos dizer, ter um contato com a terra, não é? Vários núcleos, né, de afetividade que vão se formando, né? Tem essa questão da família, o casamento, tem o amor intelectual, né, que é uma coisa também muito própria, acho até mesmo da geração dele, né, em que o casamento é um projeto intelectual também. Isso é muito bonito. Na verdade, você está falando uma palavra que acho que tem muito a ideia do projeto. De um projeto que é humano, político, militante, no sentido de você poder conciliar coisas que hoje, no mundo moderno, quando as tensões acontecem, muitas vezes se rompe. Quer dizer, eu tenho uma experiência, vamos dizer, exatamente do Bossi e da Ecleia, e um casal muito amigo deles também, que vale a pena lembrar aqui, porque era um dos grandes amigos fora da universidade, que era o Zé Paulo Paes e a Dora. Então, acho que era uma capacidade do Bossi de estar dentro do seu meio, dentro de uma instituição, mas ele tinha um diálogo fora. E esse diálogo, às vezes, implicava nessa amizade entre casais. A Dora tinha sido uma bailarina, o Zé Paulo um poeta. O Zé Paulo, inclusive, encomendou os primeiros livros ao Bossi, o Pré-Modernismo, que foi o primeiro trabalho que ele publica, antes da História Concisa da Literatura Brasileira. E mais tarde o Bossi vai escrever o prefácio da Poesia Completa do Zé Paulo, né? Eu pensei também nessa questão do amor intelectual, do amor, né, do casamento em torno de livros, por causa daquele livro, até, Augusto, que a gente publicou na COSAC, que é a Carta D, né, do André Gors. Você chegou na minha sala e falou, olha, esse livro aqui o Bossi pediu para a gente publicar, indicou, vamos fazer.
E esse livro é muito bonito, ele conta essa história de um amor de um casal de intelectuais que se decide se retirar um pouco até para cuidar da doença da mulher, né, que é a D ali, a Dorine. Foi uma indicação do Bose e que espelha muito dos interesses dele, né? Porque o casal Gors, assim como ele e a Icleia, foram militantes ecológicos, foram precursores da ideia de uma agricultura orgânica, da ideia da crítica à medicina, né? Porque a Dorine tinha uma doença que era incurável e eles passaram a estudar a medicina e começaram a perceber a crueldade. É uma crítica que está sendo, hoje em dia está na ordem do dia. O Bose e a Icleia, como o Antônio Cândido, a Dona Gilda, tem algo que é muito importante no sentido de uma continuidade, de um projeto. E esse projeto inclui uma militância de homem e mulher. Você vê que aí questões, vamos dizer, até do feminismo atual, que eram homens muito gentis, eram homens não violentos, eram homens democráticos e que em nenhum momento abafaram a contribuição da companheira. Pelo contrário, elas também interferiam na vida deles, elas, vamos dizer, acrescentavam, traziam coisas à relação. Então, aí tem uma ideia de paridade, de igualdade, de respeito mútuo, que eu acho que leva a essa atuação. Lembra que no Carta D, ele se penitencia de ter sacrificado a carreira dela, né? Ele fala, olha, você datilografava os meus livros. O livro recebeu críticas, inclusive, de feministas que falavam, pô, isso aí é um retrato da mulher subserviente ao trabalho do intelectual de esquerda e tal. Teve essa chave, essa leitura, que eu entendo também numa chave mais geracional também, né? Assim, sem dúvida. Embora hoje ainda exista muita mulher garantindo que o homem vá realizar seu trabalho intelectual enquanto ela está cuidando do filho. Augusto, a gente está falando muito da atualidade do Bose, quer dizer, parece que as ideias dele, as preocupações dele estão em pauta até os dias de hoje. E ele foi um professor que se dedicou muito à literatura colonial, que, cá entre nós, não é o gênero mais prestigiado, pelo menos não era nas universidades. Quer dizer, o pessoal tem um interesse maior em literatura moderna. Foi um cara que mudou os estudos coloniais, né, no Brasil. E hoje a questão pós-colonial é uma certa moda, é uma tendência forte nos estudos universitários. Ele é um dos poucos críticos que nós temos com uma abordagem de longa duração. A particularidade e a riqueza da contribuição do Bose é que ele consegue pegar linhas de força, montar uma perspectiva de certos problemas que surgem na colônia, logo lá na origem, e eles se reacomodam e muitas vezes não são solucionados. A gente está vendo a questão do racismo hoje. Quando a gente põe isso dentro de uma linha que não é evolutiva, mas são linhas de força, são tensões sociais presentes nas nossas formações, todas as teses dele têm por trás uma configuração do mundo social. Estão falando, olha, tem uma máscara, que todo mundo se adapta ao seu tempo, uma máscara social, que ela entra em conflito com o que seria o seu natural, a sua expressão individual. A Triste Bahia, que é um dos grandes ensaios, né, que o Bose faz e que tem a gravação depois do Caetano Veloso, esse é um poema que o Bose tenta mostrar exatamente isso. O jogo mercante que está ali por detrás, como a voz do poeta, na verdade, está vazada por contradições que são desse projeto exatamente da estrutura colonial. Ele vai abordar isso no Castro Alves, ele vai pegando em todos os poetas e tentando desmanchar um pouco esses conflitos, tentar, né, mostrar o que há ali, às vezes, de conservador, o que há ali de contradiscurso, às vezes, no sentido de se opor. Talvez o Machado de Assis, justamente, seja o autor que ele mais estudou, junto com o padre Antônio Vieira, aonde essa questão aparece. O Bose é um dos primeiros a apontar essa questão, como que o Machado percebeu esse mascaramento. Então, esse princípio, eu acho que é de um grande leitor, politizado, militante, mas que tem o quê? A finura da análise. Eu diria que a mediação é o ponto mais interessante da contribuição do Bose nesse sentido de trabalhar as contradições. Tive a oportunidade de conversar poucas vezes com ele na vida, mas uma delas foi uma entrevista. E justamente você citou aí um sobrevoo em que ele dava o contexto todo de uma história. Por exemplo,
a ideia do Vieira, né, como um autor que é brasileiro e ao mesmo tempo português, portanto ele é colonizador e colonizado, não sei se colonizado, mas... O Vieira é um grande homem, um negociador político. Uma das questões que o Bose tenta resolver, quer dizer, em certos sermões que ele protege os índios, mas fala toda a cultura africana teria que passar por um certo purgatório. Uhum. Quando ele me deu essa entrevista, a gente falou sobre essa questão do Vieira não proteger os negros, né? Ele protege os índios, mas protege, enfim, entre aspas, né? Mas o Bose, ele lamenta com uma dor aquilo. Ele fala, nossa, isso é o grande desgosto dos leitores do Vieira. Igual quando a gente parece estar querendo corrigir um escritor que a gente ama, né? Então tinha um amor até na discordância, parecia assim. É exatamente um pouco dele tentar perceber a formação do Vieira, naquele momento, naquele contexto, as tensões que ele vivia, de que sendo um homem tendo uma visão tão total do quadro político, né, o Bose percebe que não está isento de contradições. Ele vai em cada autor fazer esse exercício de compreender essas tensões que estão vivas. Então aí que eu acho que junta um pouco essas facetas que você poderia fazer. O professor, o militante e o intérprete mais profundo, que eu acho que o Bose, depois de um certo tempo, ele deixou de ser um crítico literário. Ele passou a ser um pensador. Volta e meia a gente ouve esses lamentos, né, de que não há mais intérpretes do Brasil. Ele era um cara que estava nessa prateleira, né, forneceu uma visão do Brasil como Sérgio Buarque ou como o Antônio Cândido, Gilberto Freire. Vou incorrer no clichê, foi o último, vamos dizer, renascentista, que tem um conhecimento erudito impressionante. Bom, agora a gente vai abrir um parêntese para um anúncio da editora Todavia. No mais recente episódio do Quarta Capa, o podcast da editora Todavia, você vai viver uma experiência de leitura expandida de A Vegetariana, um dos livros mais importantes da ficção contemporânea, escrito pela sul-coreana Han Kang. Neste episódio abordamos como a obra explora o choque entre tradição e transgressão, tendo como símbolo um corpo que busca se libertar. O que esse corpo significa e como ele interfere e desloca o universo à sua volta. Para explorar elementos como o estranhamento, o erotismo e a violência, o Quarta Capa tem participações especiais do artista plástico e escritor Nuno Ramos e de Gabi Barbosa, do canal Uma Certa Gabi. Como sempre, o episódio vai ao ar na última quarta-feira do mês e está disponível em todos os tocadores de podcasts. Para acompanhar essas e outras novidades da Todavia, procure a gente nas mídias sociais e inscreva-se nas nossas newsletters acessando o site da editora, todavialivros.com.br. Lembrando que os assinantes da 451 têm desconto de 20% direto no site da editora. Bom, eu também queria aproveitar para recomendar um podcast parceiro que está estreando uma nova temporada. O Faxina, procura aí no seu tocador, é um podcast que reúne as histórias ignoradas e varridas para debaixo do tapete dos imigrantes de língua portuguesa nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Oi, eu sou Heloísa Barbosa. Eu estou passando aqui para te convidar a ouvir o Faxina Podcast, um podcast das histórias de vida de faxineiras imigrantes. Não trouxe muita coisa material do Brasil, eu trouxe memórias, eu trouxe fotos, cartas de amor. A segunda temporada do Faxina acabou de começar. Levantamos o tapete e tiramos lá de baixo histórias que vão te fazer ver o mundo de outro jeito. Se alguém me perguntasse de onde eu era, eu falava do Brasil. E meus pais falavam, não, você é daqui, você é americano. Você gosta de ler? Então vem ouvir as histórias que você só encontra no Faxina. Você pode escutar o Faxina em qualquer tocador de podcast. Te encontro por lá. Tchau! Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com Augusto Massi, eu queria falar para vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. É isso aí, a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês, você dá uma força aqui para o 451 MHz e, em troca, recebe o acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Bom, então muito obrigado aos nossos mais novos ouvintes entusiastas.
Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo André Ramos Inúbia, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Janes Rocha, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e agora vamos partir para a segunda parte da entrevista com o Augusto Massi. Eu acho que é uma tarefa urgente a gente repassar, conhecer a obra do Bose, conhecer a vida dele. Cabe a nós, cabe à sua geração como acadêmico, como professor, e a minha como jornalista, e como leitor, né? Ao mesmo tempo, ele tinha essa noção da longa duração, talvez ele imagine que, assim como o Vieira, ele terá daqui a alguns séculos um grande intérprete que vai receber a obra dele lá no Brasil de daqui a alguns séculos, se houver Brasil ainda, né? É interessante, Paulo, porque, por exemplo, a obra dele começou a ser traduzida lá fora. Né? Que legal. Dizer, tem traduções, até o Dialética da Colonização, História Concisa, começaram a aparecer em espanhol, francês, nos Estados Unidos. De 2000 para cá, começou a ser traduzido. Isso mostra que é lento, é devagar. Né? Você pensa... E isso pode ser um efeito da internet também, né? Eu acho que tem esse lado também da internet que facilita um pouquinho mais essa circulação de livros, de ideias. Acho que a tecnologia é um elemento, vamos dizer, muito importante e que mesmo a minha geração, que está pegando essa transição e que apresenta certas dificuldades, usando aqui o pensamento do Bose, você tem que viver isso não como uma recusa, tentar entender para poder fazer um uso do que é interessante. Agora, eu acho que a gente está assistindo algo que tem uma tensão. Por exemplo, lugares que oferecem cursos curtos. Muita gente agora aproveitou a pandemia e falou: eu fiz um monte de curso, mas isso dá uma ilusão de conhecimento. Mas você não tem continuidade. Um dos seus grandes talentos é o de editor, né, Augusto? Você marcou o mercado editorial brasileiro com a sua atuação como diretor na COSAC. E você, volta e meia, solta um livrinho que você edita, agora em diferentes editoras, mas que todos têm à sua mão, que é um pesquisador obsessivo, cuidadoso. E está saindo do forno aí, pelo que eu sei, da editora Autêntica, uma coletânea com vários bonus tracks sobre crônica. Como é que é? Você fala desse projeto pra gente? A gente vai cobrir quando sair. Olha, é um projeto que, na verdade, nasceu de uma editora, Maria Amélia Mello, com quem eu trabalhei fazendo um livro do Rubem Braga, de crônicas, retratos parisienses, quando ela estava na José Olímpio. Mas ela olhou uma foto antiga do Paulo Garcês, fotógrafo, que também fotografou muito para o Pasquim, onde estava reunido, na cobertura do Rubem Braga, o próprio Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Stanislau Ponte Preta, José Carlos Oliveira e Vinícius de Moraes. Era, na verdade, o verão de 67, nessa foto, e eles estavam fazendo uma foto promocional para divulgar os primeiros lançamentos da editora Sabiá. Então a Maria Amélia, vendo aquela foto, ela falou: por que não fazer um livro, uma antologia com os sabiás da crônica? Esse virou o título do livro. E ela me chamou para fazer a seleção e eu organizei 15 crônicas de cada um desses autores, sempre com um roteiro muito da trajetória individual, quando ele saía da cidade natal e ia para o Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro é o polo, como eu chamo, a capital da crônica no século XX. Então, deu 90 crônicas e eu tentei marcar um pouco uma história geracional de amizade. A 15ª crônica do Rubem Braga é um poema que ele fez para o Vinícius de Moraes. Quando vem a do Vinícius, ele anuncia o Fernando Sabino. Quando vem o Sabino, ele anuncia o Paulo Mendes. Eu procurei ver ali um painel de uma época brasileira, e eu poderia colocar muitos outros autores aí, poderia colocar as cronistas, colocar o Antônio Maria, colocar o Nelson Rodrigues, mas como o tema era a editora Sabiá, que também me falava caro, no sentido de que o Rubem Braga teve a ideia da editora do autor primeiro, junto com o Fernando Sabino, e depois fizeram a editora Sabiá, eu achei interessante fazer uma montagem desses textos que falasse assim, a passagem da pequena cidade para a cidade grande, na cidade grande a passagem de Copacabana para Ipanema e depois de Ipanema para Leblon, a história dos bares, os bares que eles todos frequentavam, os bares que eram inicialmente na Lapa e vinham depois para a região exatamente desses outros bairros, termina no Antônios,
que era quase, vamos dizer, o QG central do Carlinhos Oliveira. Eu peguei um pouco a relação que eles tinham com a música, que é uma coisa pouco estudada. Então tem uma crônica genial do Rubem Braga subindo o morro para ver o Cartola cantar junto com o Lúcio Rangel. O Lúcio Rangel leva o Rubem Braga e ele lá vê eles cantando uma música de alguém que não era da Mangueira, que era o Noel Rosa. E ele fala, esse era um poeta e um cronista. É preciso ainda escrever sobre ele. Mas tem o Sérgio Porto, que resgatou o Cartola, o Vinícius, que você escreveu muito sobre música, sobre Ciro Monteiro, Pixinguinha. Aí eu vi uma relação de crônica e música que até então eu não vi explicitado. Depois com futebol também. Então tem a figura ali, aparece o Garrincha, aparece Didi, aparece, para além do Pelé, vários outros jogadores que eles eram amigos que conheciam. Ou então o Vinícius com cinema. Tem uma coisa no Vinícius forte de trânsito com Pixinguinha, com o Grande Otelo, falando junto com o Orson Welles, que é um dos grandes... O Orson Welles falando, o Grande Otelo é um dos grandes atores. Então tem muitas histórias, é uma crônica assim alegre, ao mesmo tempo crítica, bem-humorada, e que traz os contextos de mudança. A passagem, por exemplo, dos pequenos jornais alternativos, tipo Comício, para Manchete. Eu fiz um pouco uma história do jornalismo brasileiro, através de onde esses cronistas passaram, as publicações alternativas, tipo Revista da Música Popular. Então eu procurei dar uma trama coletiva dessa ideia dos sabiás. E eu achei uma crônica que o Paulo Mendes Campos fez, que eu suponho, não tenho certeza, não posso afirmar, mas que seja talvez a primeira em que ele chama o Rubem Braga de sabiá. Ah, que legal. E aí tem uma pequena antologia, dentro da antologia, de histórias de passarinhos, em que todos, motivados pelo Rubem Braga, foram escrevendo as suas histórias. Eles fazem coisas assim engraçadíssimas de plágios, de aproveitamento da crônica do outro. Tem uma crônica do Rubem Braga falando, pedindo desculpa ao Carlos Drummond de Andrade, falando, olha, uma época estava muito difícil, eu tinha que dirigir o jornal e entregar crônicas. Eu passei a pegar muitas crônicas tuas, assinava com o meu nome, mandava um rapaz datilografar e publicava. Fazia, você fez muito sucesso, transferido a mim, mas eu posso te dizer que eu não recebi nada por isso. Eu paguei o menino que datilografava. Você não vai dar ideia para os meus colaboradores, pelo amor de Deus. Eu não quero saber desse tipo de expediente na 451. Eu senti uma leveza, uma alegria ao fazer isso. Eu estava terminando durante a pandemia. E eu acho que é um belo antídoto para, na verdade, a gente reatar esses laços em que a literatura era feita da experiência cotidiana, de você estar imerso na vida. Uma crônica do Rubem Braga, Almoço Mineiro, ele vai falando dos pratos. Isso tudo é muito bonito porque, novamente, aquilo que eu digo, não foi inventado. O programa de culinária não foi inventado. Os homens cozinharem não é uma exclusividade de hoje. Claro que existia o machismo, esse olhar, vamos dizer, do homem branco, patriarcal, tudo isso eu estou afinado. Mas é muito importante a gente perceber que num certo círculo, certas coisas transitaram de uma forma mais livre. Sim, outro dia eu fiquei chocado, porque eu li o texto do Luca Argel, e é uma tese assim, pergunta assim, Vinícius era um representante da cultura do estupro? Ele pega poemas e canções. E não tem como não concluir que sim, porque todas as músicas são a mulher é objetificada, como a própria Garota de Ipanema, como 1000 canções, piadas, tudo. E fica difícil, né, nesse sentido, ler o Vinícius com esses olhos, né? Aí eu acho que nós estamos vivendo um momento em que tem contradições. Nós precisamos saber se nós queremos compreender certas coisas ou se nós estamos querendo fazer o julgamento. Compreender é uma coisa, né? Você não vai invalidar a obra do Vinícius, mas você tem que pensar muito exatamente nesse lado que eu acho que é o lado das mediações. Então, o Vinícius, muitas vezes as pessoas falam de racismo no Vinícius também. Eu costumo não questionar quando tem exemplos evidentes que você fala de uma coisa, uma piada horrível que o Vinícius fez contra a mulher. Não tem nem o que discutir. Não, o Vinícius é um caso inteiro de uma conversão, que ele sai de um catolicismo meio sombrio, inclusive. Aqueles livros lá, Ariana, é um negócio meio sombrio, né? Assim, eu, pelo menos, não é das coisas que eu mais gosto de ler. Não. E ele fala textualmente. O meu encontro com o modernismo é um momento em que eu tenho a experiência do cotidiano, eu me abro, tenho uma viagem com o romancista americano Valdo Frank. Isso tudo entra, inclusive, nos Sabiás da Crônica, porque eu pensei nesses debates.
Então ele fala, olha, foi lá a primeira vez que eu passei pelo Recife, encontrei o João Cabral, eu vi a miséria brasileira. Eu falei, eu saí um homem de direita, e depois da viagem que eu fiz com o Valdo Franco, para ele conhecer o Nordeste brasileiro, passou pela Bahia, eu falei, eu voltei um homem de esquerda. Quer dizer, que você tem que ver novamente essas questões, aonde um homem, às vezes, dentro das contradições dele, tendo traços realmente conservadores e ainda, às vezes, violentos, supostamente com a figura da mulher, tem outros momentos em que isso se revela o oposto. Então, ele não é uno, ele é contraditório. Eu acho que a gente fica chocado mesmo. Coisas que vocês têm publicado na 451, que a gente olha assim, você fala assim, pô, isso aqui é muito importante, isso aqui é fundamental. Eu podia achar que tinha racismo, mas que ele era mais branco. Você está vendo que não é. Ele é violentíssimo. A discussão é excelente. É o momento de se discutir isso. Por outro lado, quando eu fiz esse volume de crônica, eu percebi que, às vezes, a amizade não pode, vamos dizer, ficar sempre refém de debates ideológicos. Você tem amigos que são conservadores. E você, mantendo a amizade, você é capaz de transformá-lo. Romper, você não vai transformá-lo de jeito nenhum. Você vai empurrá-lo para uma posição conservadora. E acabou. E mesmo quando eu estou escrevendo poesia, eu penso exatamente nisso. Que a poesia, hoje, ela tem que ter um papel que ela não pode se confundir com o jornalismo cotidiano. Ela não pode ser uma fuga disso, mas ela tem que arranjar um jeito. Então, quando eu leio as coisas, eu digo não só na 451, mas a 451 tem feito uma militância, acho que muito importante na questão de gênero, na questão, vamos dizer, de raça, mas às vezes eu tomo um susto. Mas por que não entra uma Clarice Lispector aí? Porque, por exemplo, o livro do Benjamin Moser mostra, por exemplo, que ela tinha uma vida muito mais difícil do que a gente imagina. A gente vê ela como mulher de embaixador, como uma senhora rica do Rio de Janeiro. Ela penava também para sobreviver, tinha mil perrengues. Mas por que a Clarice não entrou no seu livro, por exemplo? Então, porque na foto, a Maria Amélia não tá na usou a foto. Mas, na verdade, por exemplo, eu tive preocupação com isso. Vamos dizer, a Clarice, ela tá lá. A editora do autor e a Sabiá, eles foram os caras que mais acompanharam a Clarice, eles arranjaram os empregos todos para a Clarice. Mas a Clarice não publicou lá, né? Que eu me lembro. Publicou na editora do autor e publicou na Sabiá. O João Cabral publicou. Então você vai ver, eles tinham uma coisa muito aberta. Eu agora, mais tarimbado, eu fiz com muito cuidado. Então eu fui falando, olha, isso aqui é uma foto. A antologia tá aqui, é difícil conseguir direitos de todos e tal. Mas eu falo, desde o começo, quem conhece a Clarice é o Rubem Braga. Depois ele apresenta o Fernando Sabino. Tem uma correspondência linda entre os dois. Ela se envolveu depois com Paulo Mendes Campos. Ela começou a colaborar no jornal Comício com pseudônimo. Aí as pessoas falam, mas por que com pseudônimo? Ela, quando foi para a Manchete, ela queria pseudônimo, ela não queria assinar Clarice. Aí o Fernando Sabino fala, não, porque você tem que conhecer muito bem a história deles, cavar muito fundo, achar coisas que estão perdidas, pequenas informações. Quer dizer, eles foram os caras que acolheram ela. Ela era a mulher do núcleo deles. No sentido assim, o Rubem Braga admirava. O Rubem Braga fala, olha, ela tem um texto da inveja. Quer dizer, eles reconheciam nela uma igual, né? Uma pessoa de qualidade ou até superior a eles. Qual livro você indica para começar a ler o Bose? Assim, um leitor de literatura que não esteja fazendo estudos literários, que queira ler um livro de crítica literária, por onde entrar na obra dele? Olha, eu recomendaria um livro que saiu em 2017, é um dos últimos livros dele, e que eu acho que é um livro que tem coisas muito fortes, que é 3 leituras, Machado, Drummond e Carpeaux. Saiu em 2017 pela 34. E eu acho que ele tem 3 grandes ensaios, né? O último livro de crítica dele, pega um dos autores dele que é de predileção mesmo, que é o Machado, tem sobre o Drummond, e esse do Carpeaux, que é um longo texto explicando como ele se aproximou da crítica literária, que trabalha entre história e literatura. Mas tem um livrinho que eu não queria deixar de falar aqui, que é um livro chamado Os Trabalhos da Mão. Saiu pela editora Positivo. Esse texto ele escreveu para o livro O Ser e o Tempo da Poesia, que é um texto quase poético que ele dedica a Ecleia sobre o trabalho que o homem faz com as mãos. Então, no meio de um ensaio, de um livro sobre poesia, o Bose escreveu um longo texto, muito poético, muito livre. Pouca gente sabe, é uma novidade. Mesmo os leitores do Bose não sabem que esse livro saiu. Eu acho um texto lírico, crítico e ensaístico, mas ao mesmo tempo parece um texto de criação. Então esse eu acho que vale a pena junto com esse outro dos 3 leituras. Que maravilha, Augusto. Eu vou correndo ler esse texto aí.
É bonito mesmo, é um Bose pouco conhecido. Tá lá perdido assim, no meio do Ser e o Tempo da Poesia. Mas eu queria só terminar falando uma coisa, assim, aí pessoal, das lembranças que eu tenho do Bose. Um dos livros que eu acho que eu tenho mais alegria de ter feito com Bose foi o Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, que saiu a primeira edição pela COSAC e hoje está publicado pela companhia. Tem todos esses debates da questão do racismo, a questão da loucura, e eu fiz toda a organização e as notas com outro grande amigo e também aluno do Bose, o Murilo Marcondes de Moura. E a outra lembrança que eu tenho é que foi em 2012, ele foi dar uma conferência na Sorbonne sobre o Machado de Assis. E eu estava lá, e eu fui assistir. E a gente teve uma coisa assim que era exatamente poder passear pela cidade. A gente estava livre, supostamente, de todas as relações que aqui no Brasil cobririam a gente de você é um professor da USP, você está fazendo tal trabalho. E, no entanto, a conversa fluía como uma coisa ali. Eu senti pela primeira vez que a gente era amigo há muitos anos. Falei assim, numa cidade estrangeira, num outro lugar, mas eu falo a mesma língua que esse homem me entende, ele sabe a minha história, ele sabe quem eu sou. Ali era como se, baseado no ensaio dele, a gente tivesse sem máscara, plenamente realizado assim, no plano da amizade. Olha, ouso dizer que a gente tem esse tipo de encontro muitas vezes em podcasts, por exemplo, quando a gente tem a conversa com um velho amigo. Então, é muito bom poder conversar com você aqui e ter essa lembrança desse grande professor que você teve, Augusto, e reafirmar nossa amizade, né? Muito obrigado, viu? É até difícil responder, né? São coisas realmente fortes mesmo. Mas espero ter conseguido falar muito do Bose e que tenha sido com você. Muito obrigado pelo papo. Foi um prazer. Passou o tempo corrido aqui, eu nem percebi. Bom, e agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Neuza Chiurso Alpendre, Ana Morim, Leonardo Maciel Andrade, Vanessa Lopes Baldim, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Viscardi, Samuel Valim Bolonha, Alice Bona, Célio Braga, André Casaroli da Costa Branco, André Bressan, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamiche Bueno, Alexandre Rodrigues Caetano, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Carolina Chagas, Camila Chaves, Mariane Miguel Chaves, Gabriel Navarro Golasso, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Cláudia Sampaio Costa, Walter Craveiro, Aline Viana da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Sandrine Giz, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Gustavo André Ramos e Núbia, Paula Juchen, Suzana Jung, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Leila Lima, Mirna Lima, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Carla Maia, Roberta Marquezin, Maria Cristina Savaia Martini, Francisco Mastro Pietro, Rita Matar, Lenívia Mendes, Valéria Medena, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Janes Rocha, Douglas de Oliveira Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Admila Salviano, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Orlando Vilar, Flávia Bezerra Tony Xavier, Tomás Werneck, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 40º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 21 de maio. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.